intercorrência. Isto. Ao vivo no Facebook da Six Farroupilha. Tá contigo, Leandro. Acho que tu já pode começar com as apresentações. Tá. E assim que o Maurício entrar, a gente inclui a fala dele. Beleza. Quero cumprimentar a todos, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Online com a Six, nesta quinta-feira, 27 de agosto. É quinta-feira, é dia de Online com a Six. A gente se encontra todas as quintas, sempre às 20 horas, para levar até você temas importantes, temas do momento e assuntos que mexem com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, e de toda a equipe da Six Farroupilha, quero cumprimentar cada um de vocês que está nos acompanhando nesse momento pelas diversas plataformas online. Quem está aqui no Zoom da Six também, seja muito bem-vindo. Quem está no Zoom, eu solicito que permaneça no Zoom, mas mantenha a câmera mutada, a câmera fechada, melhor dizendo, e o microfone também mutado. Estamos ao vivo no Facebook da Six Farroupilha, ao vivo também no Facebook da TV Serra Farroupilha e ao vivo ainda pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O Online com a Six tem o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Veritá Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavare Bene, 5 a Sec Lavanderias, de Capri Hotel e Malme, a nossa experiência virtual. O Online com a Six desta quinta-feira vai tratar sobre a reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul. O governador do estado do Rio Grande do Sul já entregou o projeto de lei para a reforma tributária ao Parlamento Gaúcho, à Assembleia Legislativa. O assunto, a decisão agora está nas mãos dos 55 deputados que compõem o parlamento do estado do Rio Grande do Sul. A reforma tributária propõe a diminuição de alíquotas e impostos, mas também a elevação de outras alíquotas de impostos. Estarão conosco para nos ajudar a refletir mais e a entender um pouco mais do que é esta reforma tributária do estado do Rio Grande do Sul, a contadora Nádia Emergracelli, também ex-presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. O empresário e também ex-presidente da Six Farroupilha, Daniel Bampi, e ainda o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha e também presidente do Conselho Deliberativo da Six Farroupilha, doutor Maurício Bianchi. 3 feras do nosso município que com certeza estarão colocando muito sobre a reforma tributária e nos ajudarão a entender um pouco mais da grandeza, do impacto e da abrangência desta reforma tributária. Quando a gente ouve a palavra reforma tributária, a gente logo fica pensando que vai diminuir impostos. Será que é isto que pretende o governador do estado do Rio Grande do Sul, com esse projeto confeccionado pelo Executivo Estadual Gaúcho e entregue à Assembleia Legislativa? Eu quero cumprimentar os nossos painelistas que já estão a postos na noite de hoje, o doutor Maurício Bianchi, presidente da OAB Subsecção de Farroupilha e também presidente do Conselho Deliberativo da nossa Six Farroupilha. Eu vou fazer a rodada inicial dos cumprimentos, depois o doutor Maurício vai conduzir, então, parte do nosso Online com a Six. Doutor Maurício Bianchi, muito obrigado pela oportunidade. Bem-vindo ao Online com a Six. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a Nádia, boa noite ao Daniel. Boa noite ao nosso presidente Trujillo, a toda a sua diretoria da entidade, aos conselheiros aqui presentes, membros da diretoria, associados.
Agradeço o convite aí por poder dividir essa bancada aí com o Daniel e com a Nádia, e tenho a certeza aí de que nós vamos ter um excelente debate. Ok, quero cumprimentar também a contadora e ex-presidente da Six Farroupilha, Nádia Emer Gracelli. Obrigado pela tua disponibilidade em estar com a gente nesta edição do Online com a Six. Bem-vinda, Nádia. Boa noite. Boa noite, Adamati. Boa noite ao Daniel Bump, ao Maurício Bianchi. E quero dizer que me sinto muito lisonjeado de participar desse bate-papo. Não sei se eu vou conseguir atender à altura os moços ali, mas farei o possível, né? E boa noite a todos que nos acompanham, que será muito importante esse bate-papo nosso. Muito obrigada. Ótimo. Quero cumprimentar também e agradecer pela disponibilidade do seu precioso tempo, o empresário e ex-presidente da Six Farroupilha, Daniel Bump. Bem-vindo, Daniel. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um prazer, uma satisfação a gente estar aqui nesse momento discutindo um assunto tão importante. Não é uma causa muito interessante, né? Mas que ela pode incomodar aí e fazer com que o nosso estado perca mais competitividade do que ele já tem pelo problema geográfico que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, de estar longe aí do centro do país, mas é um tema que tem tomado aí grande parte do tempo das entidades e de muitas empresas, dos contadores, porque é uma coisa que vai afligir toda a sociedade gaúcha. Então, uma boa noite a todos. Com certeza. Eu só quero deixar claro a sistemática, o funcionamento. Quem está nos acompanhando aqui no Zoom da Six Farroupilha pode fazer a sua pergunta, formular a sua pergunta diretamente na plataforma. Depois nós teremos um segundo momento em que nós vamos estar colocando as indagações para os nossos convidados na noite de hoje. Quem está no Facebook da Six Farroupilha também pode fazer o seu comentário, a sua pergunta ali no Facebook, e de igual forma quem está no Face da TV Serra Farroupilha da mesma forma. A partir desse momento, então, o presidente da OAB Farroupilha e também presidente do Conselho Deliberativo da Six Farroupilha, Daniel Bump, vai fazer uma apresentação inicial do tema. É um tema indigesto, é um tema espinhoso, mas que nós precisamos estar atentos, porque a decisão agora está nas mãos dos deputados, dos 55 deputados estaduais no Rio Grande do Sul. Vai aumentar impostos, vão manter os impostos como está, tudo depende da Assembleia Legislativa. E depois o doutor Maurício também vai interagir com a Nádia Gracelli e com o Daniel Bump. Doutor Maurício, a palavra é sua. Obrigado, Leandro. Só eu queria fazer uma complementação da tua fala. Eu acho que a decisão ela não está nas mãos dos deputados, a decisão está nas nossas mãos para fazermos com que os representantes que estão lá para atender os nossos anseios, eles votem de acordo com os interesses do que a população quer. Então, é para isso que nós estamos aqui. Esse debate ele é importante para que possamos nos inteirar efetivamente do que está acontecendo, do que engloba a proposta do governo, e tenho a certeza aí de que a gente vai sair daqui com essa troca de ideias aqui, com uma noção um pouco mais clara, e de certa forma que possamos aí sair daqui e divulgar as conclusões que aqui chegarmos, para que essa nossa fala ecoe na Assembleia Legislativa. Então, acho que esse é um dos principais objetivos desse debate. E eu começaria fazendo um histórico, se a Nádia e o Daniel me permitirem, do que é essa reforma tributária proposta pelo Eduardo Leite, pelo governador. Na verdade, quando a campanha encerrou, né, e o governador Eduardo Leite foi eleito, uma das propostas que ele inicialmente deu encaminhamento, né, começando a trabalhar na formação da sua base,
é de que as alíquotas majoradas, que já estavam no governo Sartori e nos governos anteriores, permanecesse como estava. Ou seja, a alíquota básica de 17% estava majorada em 18% e a alíquota de 30%, que é das telecomunicações e combustíveis, fosse mantida em 30%, né? Porque ela seria, em tese, no ano em que ele assumiu, que foi ano passado, seria reduzida para 25%. Então, as alíquotas de 17% e 25%, que foram majoradas para 18% e 30%, então elas foram mantidas nesses patamares, com o compromisso, né, de que o governo iria ajustar o seu caixa, né, para que, encerrados esses 2 anos de alíquota majorada, as alíquotas voltassem aos seus patamares originais. E nós, de certa forma, fomos surpreendidos, há alguns meses atrás, com uma apresentação inicial do governo do Estado, através de umas lâminas de PowerPoint, pretendendo realizar uma reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul, que, em tese, teriam, dentre outros objetivos, a simplificação do sistema tributário, e o que chama mais atenção dentro desses objetivos seria o estímulo à atividade econômica pós-pandemia. Então, os objetivos eles são muito interessantes, ou seja, uma reforma tributária que visa a simplificação e uma reforma tributária que vise o estímulo à atividade econômica, né, pós-pandemia, na verdade, uma música para os ouvidos do empresário. O que ocorre é que esses objetivos, no nosso ponto de vista, e aí depois eu quero ouvir o Daniel e a Nádia, me parece que eles não estão sendo atendidos, mesmo na proposição inicial do PowerPoint, e com um agravamento da situação com o projeto de lei apresentado pelo governo, o projeto de lei 184, em que, de certa forma, ele, no meu ponto de vista, ele está mais gravoso do que o próprio PowerPoint apresentado. E aí, eu não quero entrar no mérito das peculiaridades legislativas, né? Entrar na questão técnica, porque eu acho que esse não é o objeto do debate. Eu até convidaria a Nádia, inicialmente, depois o Daniel, para comentar o que está sendo proposto aí pelo governo e o que vai impactar em termos de mudança, e principalmente em relação às alíquotas, porque o que o governo disse? Ele disse que não vai haver aumento da carga tributária, mas a conclusão que nós chegamos é que vai haver aumento da carga tributária. E aí eu convidaria a Nádia aí a comentar, Nádia, o que aumentou, né? Teve alimentos, né? O setor de alimentos e refeições foi um dos mais penalizados nessa pandemia, e ele teve aumentos. O setor vamos pegar ali o setor da cesta básica, né? A cesta básica de alimentos e medicamentos, o que alterou, Nádia? Se tu puder nos clarear aí, para que as pessoas tenham ciência do que essa reforma está impactando na vida de todo mundo. Bem, Maurício, é o seguinte, ó, se tu me permitires, então, Maurício e demais pessoas que nos acompanham, para falar dessa reforma, ela é bem complexa, porque cada dia que a gente faz uma leitura do projeto de lei 184, a gente descobre novidades, né? Claro que tem algumas que vão afetar as pessoas de mais renda, e tem outras que afetam as pessoas de menos renda e que acaba atingindo todo mundo. Mas como tu fizeste o questionamento em relação às alíquotas, o que o governador Leite tem em mente, né? Ele sabe que dia 31 de dezembro, aquelas alíquotas majoradas de 18%, de 30%, ela voltaria ao seu normal. E daí ele perde muita arrecadação
e eu imagino que ele está num beco sem saída, da onde que ele vai tirar tanto dinheiro para pagar as despesas. Mas também eu não acho justo ele tirar da sociedade, nós que temos que pagar a conta. Eu entendo que ele teria que fazer, em primeiro lugar, o tema de casa e dar uma enxugada nas despesas, como nós, empresários, sempre o fizemos. Nós, empresários, fizemos diariamente a nossa lição de casa se nós queremos sobreviver. Então, eu só vou elencar algumas partes agora. Por exemplo, hoje nós temos produtos hortícolas, ovos, leite, tem isenção ou tem base reduzida. Ele vai tributar. Então, são produtos da cesta básica que serão tributados. Aí a gente poderia dizer, mas ele só vai cobrar 17% de ICM. Gente, não é 17% só. A alíquota pode ser que seja 17%. Mas como isto é cobrado em cadeia e também o cálculo do produto é por dentro, isso vai repetir muito mais. Isso vai encarecer. Então, se primeiro você ia no mercado e gastava R$200 para comprar pão, leite e ovos, agora eu acho que você vai gastar 250. Então, é isso que nós tem que ter em mente, que vai aumentar o nosso custo de vida, vai aumentar diariamente. E eu quero também dizer o seguinte, o Maurício falou que chegou a nossa vez de falarmos que depende de nós. Óbvio, quem vai votar serão os deputados, mas nós, como cidadãos gaúchos, nós temos que pensar qual foi o deputado que nós votamos e chegar nele, botar ele contra a parede, que a reforma não pode ser aprovada desta maneira, porque os produtos da cesta básica vão aumentar. Aí o governador disse o seguinte, que para as pessoas mais carentes, eles vão criar um fundo e vão devolver o dinheiro do ICMS. Só que eu tenho uma preocupação muito grande. Como é que eles vão fazer esse controle? Como é que eles vão saber quem é que é a população carente? Tem gente que tem grandes fortunas, não tem carteira assinada em lugar nenhum. Se eles forem pela renda da pessoa, esse cara vai receber. E a pessoa que realmente tem necessidade vai acabar não recebendo. E eu tenho uma outra preocupação maior ainda. Ele vai criar um fundo, certo? O dinheiro vai para o fundo. E o governo não vai utilizar o dinheiro do fundo para pagar outras despesas e na hora de devolver o dinheiro não tem mais dinheiro, como o governo do estado fez com os depósitos judiciais. Eles utilizaram os depósitos judiciais para pagar despesas. Então, eu tenho a impressão que o fundo será o mesmo. Mas quanto à cesta básica, terá um aumento direto. Eu não vejo como não ter aumento, por isso que nós temos que ser incisivos. A reforma tributária não pode ser aprovada da maneira que ela está posta hoje. O governo do estado ele foi muito esperto no seguinte, ele apresentou, como tu falaste, Maurício, no PowerPoint, a redução, porque ele sabia que ele ia perder a arrecadação, mas a carga vai aumentar, porque a cada dia que a gente lê, tem entrelinhas. Uma outra entrelinha que tem, hoje em dia, as empresas optantes do Simples Nacional, que são empresas que faturam até 4,8 milhões a nível federal e 3,6 milhões a nível estadual, nós temos o chamado Simples Gaúcho, que tem uma tabela que sobre a alíquota que está inserida no Simples, o empresário tem um desconto no ICMS. Ele vai extinguir isso aí. O que ele vai acabar fazendo? Para 2021, ele vai deixar que será isento do ICMS dentro do Simples quem fatura até 360. E para 2022, quem fatura até 180. E a partir dali não tem mais o desconto, coisa que hoje tem o desconto. Então, isso vai nos onerar muito, porque não é só a cesta básica. Aquele cara que produz sapato, que produz carteira, que produz cinto, aquele comércio que é revendedor de confecções, por exemplo,
vai ter um aumento direto. Então, por isso que eu reitero que essa reforma não pode ser aprovada da maneira que ela está. Nádia, antes de passar para o Daniel, e até eu queria ouvir ele em relação a esse aumento, né, de alíquotas, principalmente, e isso que nos preocupa muito é a questão da cesta básica, né? Porque, por exemplo, nós vamos ter, da cesta básica e da cesta básica de alimentos, nós vamos ter um aumento de alíquota, vai de 7 para 17, ou seja, um aumento de 142% do ICMS. Se nós pegarmos o transporte municipal, né, que hoje a alíquota é 6,4% e vai passar para 17%, é um aumento de 165% do ICMS. O vinho, o nosso vinho, que já não tem competitividade, né, frente às mercadorias, aos produtos importados, hoje a alíquota é 18%, ele quer aumentar para 25%, ou seja, um aumento de 38% do vinho. A carne, para quem gosta de fazer um churrasquinho no final de semana, né, hoje a alíquota é 7%, vai aumentar para 17%, aumento de 142%. Aí pegamos os restaurantes, né, os bares e restaurantes aí, que sofreram tanto nessa pandemia, vão ter um aumento de 7,4% para 17% do ICMS, o que representa um aumento de 129%. E aí, Daniel, o ovo, né, que é um alimento tão essencial na refeição, tão completo, né, o leite, os hortifrutis, o pão, a massa, que são produtos isentos, eles vão ser tributados. O ano que vem, a proposta do governo é cobrar 7%, aí 2022, 12%, e 2023, 17%. Né? A erva mate, né, que hoje tem redução de base de cálculo, ele quer eliminar as reduções, os benefícios da erva mate, que é um produto símbolo do Rio Grande do Sul. Né? Então, é um absurdo que está sendo proposto, porque vai onerar consideravelmente mais a pessoa de baixa renda do que propriamente quem ganha mais. E aí eu queria ouvir o Daniel, porque o Daniel tem dados específicos, porque esse é o aumento do ICMS. Agora, o produto hoje, Daniel, sai da fábrica por quanto e chega no consumidor final por quanto? Qual é o aumento que vai ter lá no final? Se tu puder trazer esses dados aí, que tu tem a vivência diária aí com vários setores, eu acho que é importante a gente passar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, qual é o aumento que nós vamos ter em termos de tributos aí, em todos esses alimentos que mais é a tua área de atuação? Bom, boa noite a todos. Muito boas as colocações feitas até agora. Eu vou, antes de passar esse número, o doutor Maurício e Nádia e demais presentes, falar que essa reforma tributária ela chega a ser vergonhosa, né? Porque ela está brincando com a capacidade mental das pessoas que, pelo menos, estudaram matemática em algum momento da vida, né? Eu estou com o PowerPoint, aquele famoso PowerPoint aberto aqui, onde ela é muito bonita, ela fala em simplificação de tributação, redistribuição da carga tributária, estímulo à atividade econômica, redução do ônus fiscal para as famílias, coisas muito lindas. Agora, quando você avança, e depois o Maurício já colocou, o projeto que seguiu para a Assembleia, ele consegue se tornar pior do que ele simplesmente está escrito aqui no PowerPoint, né? Fala numa redução do número de alíquotas, né? Diminuindo de 5 para 2, aonde nós teríamos 17% e 25%, porém, alguns produtos que estão enquadrados hoje em 18% de ICMS, como é o vinho, vai para 25%. Então, tu vê que não tem um bom senso nessa redistribuição aí que eles tanto falam, né? E falam até seguindo padrões internacionais. O que a gente vê e o cálculo que todos os economistas, todas as entidades direcionadas e que trabalham com proteínas animais,
com todos esses produtos da alimentação humana dentro da própria Federação, essa é uma reforma tributária para aumentar os tributos. O que o governo está fazendo? Ele está propondo uma arrecadação maior de dinheiro, né, através dos tributos, para o caixa do governo. Então, isso é indiscutível, não é uma reforma tributária que vai melhorar ou diminuir o custo de vida das pessoas. Pelo contrário, em todos os pontos há aumento. IPVA, o transporte, cara, em todos os pontos há um aumento. Aí tem aquela situação do combustível e algumas outras coisas que hoje tem a energia elétrica, que são tributados em 30%, e aí vem para a alíquota de 25%. Tchê, mas eles estão te tirando 5% numa conta de luz, por exemplo, né, diminuindo, e vão te taxar 17% nos alimentos. Então, é insano isso do ponto de vista do consumidor, porque ele vai te diminuir em R$100, por exemplo, vai dar 5%, daria R$5. E ele vai te tributar 17 depois, que daria 17, mas esses 17, Maurício, como a Nádia colocou e tu fez a pergunta, nesse efeito cascata em cadeia, isso aí num produto final, lá na gôndola do supermercado, vai representar uns 30, entre 25% e 40%, depende do produto, né, a cadeia. E tem uma série de problemas em tu tributar os produtos hortifruti granjeiros. Primeiro que são produtos que é o combustível humano, as pessoas compram todos os dias. Então, ele deixa de te tributar a luz, por exemplo, que tu paga uma vez por mês, e passa a tributar o pão que tu consome todos os dias. Tu vai no mercado comprar alimentos, todos os dias o governo passa a te arrecadar. A gente vai ter uma perda de competitividade, um custo de vida maior, que a gente não consegue nem mensurar quanto vai andar para trás o nosso Estado nos próximos anos, porque em lugar nenhum do mundo a gente vê empresas investindo em lugares onde a tributação é maior. Pelo contrário, os lugares que mais se desenvolvem são onde existe a facilidade e um entendimento maior da tributação. Se tu falar com 5 tributaristas diferentes, todos vão arrumar, como vocês já colocaram, Nádia e Maurício, pontos nessa legislação que mudam, que pioram, que dificultam a vida, até das empresas do Simples, como a Nádia já colocou. Então, é assim, o governo, dentro das entidades trabalhadoras, né, das entidades empresariais, das pessoas que vivem o dia a dia dos negócios, eles conseguiram um fato inédito, viu? Eles conseguem com que todos sejam contra. Nós não conseguimos encontrar hoje algum setor produtivo das cadeias produtivas que seja a favor dessa reforma tributária. Tanto que ontem mesmo o governo já começou a observar que talvez ele tenha uma grande dificuldade em aprovar essa reforma, porque se iniciou uma pressão bastante grande através dos deputados, e já se cogita a possibilidade, então, de uma não aprovação dessa reforma, mas eu não quero dizer que não possamos, a gente não pode relaxar, né? A pressão em cima dos deputados tem que ser grande. Hoje eu passei o dia em Porto Alegre, por exemplo. O que a gente percebe, né? O setor público, ele acaba, nada contra o setor público, ele é importante, nada contra o funcionalismo público, mas ele acaba se transformando numa bolha, né? As pessoas acabam esquecendo a realidade do dia a dia e da dificuldade que as pessoas têm, famílias perdendo emprego, toda essa situação. Então, alguns, eles porque o discurso do governo é assim, a gente precisa melhorar, porque senão vai faltar dinheiro, né? E as estradas vão ficar ruins. Mas quão ruim? Pior do que já está, entende? Porque as estradas só têm uma solução aqui no estado. Fazer com que aconteça as concessões, porque o IPVA, que deveria ser utilizado para isso, não é utilizado.
vai aumentar o IPVA e não vai se resolver o problema de conservação ou ampliação de estradas. Então, essa reforma tributária, no nosso entender, ela não tem outro objetivo que não seja aumentar a tributação, arrecadar mais, e hoje o próprio governo já reconhece, porque ele não consegue mais mentir, como ele falava no começo, que não era bem assim, houve até algumas discussões com a presidente da Federação, Simone Leite, onde o próprio governador disse que ela estava mal intencionada, não conseguia entender exatamente, mas, quem entende de matemática aí, conhece que 1 mais 1 é 2, tu sabe que tu botar 17% em cima dos produtos vai ter um aumento de custo de vida incrível. E isso vai piorar e dificultar a vida de todas as famílias, principalmente as de mais baixa renda. E o governo entra com um discurso que eles vão devolver parte do ICM, mas tu vai olhar a parte do ICM que eles vão devolver para as famílias que ganham até R$ 1.237, R$30, mas se tu apresentar todas as notinhas, tu vai ganhar 31,46. Então, novamente, tu joga para dentro do governo, vão dar um cartão do Banrisul para o cara poder utilizar. A maioria dessas pessoas tem dificuldade até depois para se cadastrar nessas coisas. E outra, para que um sistema gigante desse, depois quantas pessoas vão precisar para gerenciar isso tudo, para esses controles? Então, onera mais a máquina pública. A gente vê que isso está totalmente na contramão do que a gente precisa aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos, de fato, uma diminuição de impostos, um enxugamento da máquina pública, precisamos de privatizações para atrair novos investimentos para que o nosso estado se desenvolva. Esse é o caminho que o governo precisa seguir, é o que a gente gostaria que ele fizesse, e temos exemplos, o Trump lá nos Estados Unidos, quando assumiu a presidência e baixou os impostos, houve uma disparada econômica, menor taxa de desemprego. Então é isso que a gente precisa, nós precisamos começar a pensar, e nós, quando eu falo o governo e os deputados que nos representam, sair dessa bolha de diminuiu aqui, vamos aumentar impostos, que é isso que está previsto aqui. A única situação que a gente vê, a manifestação de todos os setores produtivos, é de que muitas cadeias serão inviabilizadas aqui no estado, a gente vai perder investimentos, mais empresas vão deixar de investir aqui, nós vamos ter mais emplacamentos em Santa Catarina, vejam quantos automóveis são emplacados em Santa Catarina, presta atenção nas ruas aqui. Então, numa contribuição inicial, era isso que eu gostaria de dizer. Não, obrigado, Daniel, excelente colocação. Eu acho que tu traz a visão e o inconformismo do empresário, né, que acredita no nosso estado e que, de certa forma, está se sentindo traído com essa proposta aí, que, na verdade, vem na contramão do que o governo inicialmente propôs. Só para complementar, Maurício, e Nádia e demais, desde o início dessa reforma tributária, nós nos reunimos aí com o pessoal da Secretaria da Fazenda e foram colocadas todas essas situações, mostrado em números a perda de competitividade. Uma perda de competitividade ela é muito simples de se entender. Quando tu aumenta o preço de qualquer produto, tu perde competitividade, porque o consumidor, ainda mais num momento como esse, de pandemia, de dificuldade financeira, ele escolhe o produto mais barato. Então, é uma perda de competitividade gigante, e os outros estados, nenhum estado da nação, por exemplo, tributa hortifruti grangeiros, esses produtos da cesta básica. Então, o nosso estado perdeu o senso aí, ou o bom senso. Bom, eu acho que um outro ponto, porque vamos tentar trazer para as pessoas aqui os pontos importantes da reforma, né? Então, um dos pontos que eu reputo como mais importantes é a criação pelo governo, dentro dessa proposta, do Fundo Devolve IRS. O que é esse fundo? O governo ele vai
estabelecer que todas as empresas que possuem algum benefício fiscal, seja uma redução de base de cálculo, seja uma alíquota reduzida, né, seja um crédito presumido, seja uma isenção, sobre esse benefício fiscal, ele vai tributar em 10%. Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que eu tenha uma isenção do meu produto. Meu produto, na verdade, eu vendo a 100, eu pago 18%, né? Daria R$18. Se o meu produto é isento, eu vou ter R$18 de benefício. Então, eu vou ter que pagar 10% sobre esses R$18 para o governo, e isso, na verdade, é muito prejudicial, porque nós vamos perder competitividade em relação aos outros estados que não possuem esse pedágio, né? E por que o governo pretende fazer isso? Ele pretende estabelecer esse pedágio, que, na verdade, é um valor em que a empresa vai ter que pagar obrigatoriamente. Ele pretende utilizar esses recursos para distribuir para as famílias de baixa renda, ou seja, ele alega que, na verdade, esse aumento de imposto ele vai devolver para a população. E como é que ele pretende devolver isso? Para as famílias que ganham até 3 salários mínimos, ele pretende devolver uma parcela desse valor, ou seja, para quem ganha até um salário mínimo, 40% do ICMS, ele vai devolver para a família. Quem ganha até 2 salários mínimos vai devolver 20% do ICMS. Para quem ganha 3 salários mínimos, ele vai devolver 15% do ICMS. Sendo que, no mínimo, vai haver a devolução de R$30 por família. Só que o problema é que o governo disse que a reforma tributária ela viria para simplificar. E me parece que a criação desse fundo e a devolução desses valores para as famílias de baixa renda, ele, na verdade, ele cria uma complexidade muito maior na sistemática tributária. Por que eu digo isso? Porque esse sistema, através desse sistema, nós, consumidores, e as pessoas que ganham, na verdade, até 3 salários mínimos, o que essas pessoas vão ter que fazer? Elas vão ter que guardar suas notas fiscais para conferir depois se o valor que o governo devolveu na sua conta é exatamente o que ela tem direito. Então, aí eu pergunto, a pessoa que ganha um salário mínimo, será que ela tem celular, smartphone e internet para poder fazer o lançamento das notas fiscais no sistema? Será que essa pessoa ela vai saber qual é o ICMS que está embutido nos produtos que ela compra da cesta básica para conferir se o valor que ela está recebendo de volta confere com o que ela tem direito? Então, Nádia, esse sistema é altamente complexo. Eu te pergunto, tu achas que existe viabilidade para que esse sistema, essa criação desse fundo, esse formato de devolução para as pessoas de baixa renda, ele é algo que pode ser praticado, ou ele entra numa seara de complexidade tão grande que ele se torna impraticável? E eu digo isso, eu te pergunto, porque não existe esse formato em nenhum estado do Rio Grande do Sul, e nós seríamos pioneiros nisso, né? E será que isso atingiria o objetivo de devolver esse aumento da carga tributária para os produtos isentos e com redução de base de cálculo para as famílias de baixa renda? Maurício, no meu ponto de vista, eu acho que não. Eu acho que é uma prática inviável. Por quê? Nós não precisamos ir muito longe. Hoje em dia, nós temos muitos empresários que, nas suas próprias empresas, para aqueles empresários que não têm uma estrutura de financeiro, de administrativo, onde é bem enxuto, onde só tem o dono da empresa que trabalha, ele já tem dificuldades de emitir notas fiscais eletrônicas, uma pequena indústria que não esteja no Simples, que tem que ter o bloco K, o empresário já não consegue atender à legislação e à obrigação, né?
que daí nós, contadores, temos que intervir. Então, eu fico pensando, imaginando que essas famílias que não têm estrutura, elas não terão condições de relacionar todas as notas, conferir se o imposto está correto ou não. E eu vou um pouco mais longe, Maurício. A minha maior preocupação ainda é esse fundo que ele vai criar, quando ele vai devolver imposto para as pessoas, o dinheiro vai estar lá ou já foi aplicado em outro lugar? Nós soubemos, os depósitos judiciais que estavam aí, o gato comeu, o governo comeu. E agora, quem precisa do depósito judicial, ele vai pegar o dinheiro aonde? É uma engrenagem, ela continua andando, ela continua aumentando. É como se fosse assim uma bola de neve, que cada vez ela aumenta mais. O problema fica maior em todas as esferas. E outra coisa, Maurício, assim, a gente está se atendo aqui nesse momento bastante a pessoas de baixa renda. Mas eu vejo que essa reforma, claro, os de baixa renda talvez serão os mais atingidos, mas nesta reforma, os que têm alta renda também estão atingidos. É que nós nem vimos tudo ainda, nem vimos tudo o que a reforma está propondo, né? Eu quero comentar, porque eu não quero esquecer que todo mundo tem que saber que a carga tributária vai aumentar. Por exemplo, assim, quando você faz uma doação em dinheiro, uma doação de um imóvel para um filho, para um parente, a gente tem que pagar o ITCD. Então, hoje, nós temos tabelas para enquanto pessoas vivas de 13,4%, e depois de falecido ela vai até 6%. Essa tabela vai ter mais uma alíquota de 7% e de 8%. E daí tem muita gente que faz o seguinte: vou pegar meu dinheiro e vou aplicar numa previdência privada e deixo o nome dos beneficiários, que o dia que eu morro, cai direto lá para o beneficiário, para o herdeiro, e não preciso pagar imposto. Nessa reforma tributária, está sendo criado o ITCD sobre previdência privada, PGBL e VGBL. Então, eu vejo que o cerco está fechando, não tem como se escapar. Então, não é só as pessoas de baixa renda aqui, é de alta renda também. Você pega quem tem, digamos, 10 milhões de reais aplicado e aplica 8% para ver quanto vai dar, né? Então, para mim, não tem lógica. Como economista, como contadora, eu acho que ela é inviável. Se nós somos um Estado hoje pouco competitivo, nós vamos ficar muito pior. Seremos prejudicados, porque a gente tem que pensar que quando o grande empresário vai bem, toda a cadeia vai bem, porque um ganha, o outro trabalha. Agora começa a tirar muito para aplicar no Estado. E o Estado não nos devolve nada, ele nos devolve uma estrada cheia de buraco, que se nós queremos arrumar a estrada, terá que ter um pedágio. Então, é o seguinte, eu acho muito complicado, acho muito caro, e não podemos aprovar a reforma da maneira que ela está. Ainda em relação ao fundo Devolve IRS, né, que é esse pedágio aí de 10% sobre os benefícios fiscais, depois até a gente vai entrar na questão do IPVA, né, Nádia? Tem o ITCD e tem o IPVA. Ainda em relação à questão do fundo Devolve ICMS, Daniel, uma questão que me preocupa, e até queria ouvir a tua opinião, é que, por exemplo, o governo quer instituir esse pedágio de 10% sobre os benefícios fiscais, ou seja, quem tem algum benefício fiscal, como eu comentei, redução de base de cálculo, alíquota reduzida, ele quer cobrar 10% sobre esse benefício fiscal. Aí, a minha questão aí que eu coloco, e a minha preocupação é que, por exemplo, o nosso estado vizinho aqui, Santa Catarina, não cobra esse pedágio de 10%. E nós, tendo um produto, o mesmo produto de um concorrente,
né, aqui de Santa Catarina, será que nós não vamos perder mais competitividade do que nós já temos hoje com a criação desse fundo? Bom, isso aí é um engodo sem fim, tá? Isso é óbvio que essa reforma tributária ela é feita só pensando no benefício do Estado, em momento algum ela está pensando no benefício muito menos do desenvolvimento do Estado, muito menos no desenvolvimento do ser humano, a preocupação com a população gaúcha, quem observa isso vê que não tem nenhuma, entendeu? Porque a ideia seria, de fato, afundar com o Estado do Rio Grande do Sul, porque é tanta norminha e tanta coisa que o brasileiro não aguenta mais isso e o povo gaúcho vai se tornar o campeão dessas coisas que são vergonhosas, né? Essa devolução desse dinheiro aí para as famílias é super difícil de controlar. A gente acompanhou tudo o que aconteceu nesse dinheiro que veio do governo federal, né? A gente pode perceber a quantidade de pessoas que nem CPF tinham e agora estão conseguindo retirar isso. Então, para mim, isso é um engodo. Isso aqui, para mim, é absurdo. Tudo que tu jogar para dentro do caixa do governo, ele morre, desaparece, não se sabe que fim tem, porque tu vê que o governo não consegue pagar os salários em dia. E, obviamente, nós vamos perder competitividade, principalmente para Santa Catarina. Tinha o cara que tiver ali nas cidades fronteiriças aí do estado do Rio Grande do Sul e tiver oportunidade um terreno em Santa Catarina ou parente, além de emplacar o automóvel lá, ele vai passar a abastecer lá, que hoje já é mais barato, e vai passar a fazer seu rancho lá em Santa Catarina, porque vai ser muito mais barato que aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu nem quero mais falar sobre isso, tamanha perda de competitividade que é, e situações mirabolantes desenvolvidas para tentar acalmar, né? Dizer, olha, gente, nós vamos cobrar mais, mas nós vamos devolver para o mais necessitado. Tchê, quando se fala nos mais ricos aqui do Rio Grande do Sul, se fala aí de 5% a 7% da população. Então, não faz sentido isso. Outro ponto que eu acho importante a gente trazer ao conhecimento aí, de todos é o chamado imposto sobre fronteira, ou DIFAL, ou DIFAL, que muitas pessoas comentam, tem várias expressões, né? Que, na verdade, esse imposto é um imposto cobrado na entrada, né, do Estado, de forma antecipada, principalmente dos mais dos pequenos empreendedores, né, em que quando adquirem produtos de fora do estado tem que pagar antecipadamente um imposto, ou seja, se eu trago um produto de Santa Catarina, a alíquota é de 12 e aqui a interna é 17, eu tenho que pagar a diferença de 5, agora é 18, tem que pagar 6. Isso penaliza muito o comerciante, isso é muito aplicável aí ao nosso comércio, né? E a proposta lá inicial do governo, no PowerPoint, né, o famoso PowerPoint apresentado lá, o governo sinalizou que dentro desse contexto todo ele iria extinguir o DIFAL, né, extinguir o imposto sobre fronteira. E isso é interessante, porque o governo, em tese, e isso, a leitura que nós fizemos inicialmente era essa, que o governo ele já estaria antecipando a derrota que vai ter no Supremo Tribunal Federal, que já está, por 4 votos a 1, julgando pela inconstitucionalidade do imposto do DIFAL, né, do imposto de fronteira. Então, a nossa expectativa é de que, de fato, a proposta contemplasse aí a extinção do DIFAL. Só que, por nossa surpresa, o projeto de lei 184, que é o que altera o ICMS, ele não extingue o imposto sobre fronteira. Ele diz que o Poder Executivo pode dispensar o imposto sobre fronteira, né, o DIFAL, nos casos em que a diferença entre a alíquota
de fora do estado e a alíquota interna for até 5%, igual ou inferior a 5%. Então, vejam, se eu trago de fora do estado um vinho, né, e que a alíquota de fora, de repente, seja 12%, e aqui a alíquota interna do vinho vai para 25%, eu vou ter que pagar essa diferença monstruosa. Por quê? Porque a diferença entre uma alíquota e outra vai ser superior a 5%. Então, o governo, mais uma vez, ele fez uma proposição lá, vendeu a ideia para a sociedade de que iria extinguir o DIFAL, mas, na verdade, na proposta, ele não extinguiu. Então, isso é muito preocupante, porque essa é uma expectativa que os pequenos e médios empresários, principalmente do comércio, tinham, né, e que, na verdade, foram surpreendidos com essa mudança, né, de posicionamento do governo em relação ao que ele havia prometido. Então, eu não sei o que tu tens, Nádia, a comentar sobre isso e qual é o impacto que tu achas que vai ter aí nos pequenos negócios, mantendo-se aí esse imposto sobre fronteira, com a condição de que o governo ele pode, a qualquer momento, ou seja, no final do ano, quando for aprovada a reforma, 2, 3 meses depois, ele pode dizer o seguinte, ó, eu vou voltar a tributar o imposto sobre fronteira, porque, na verdade, o projeto de lei ele não extinguiu o imposto sobre fronteira, ele dispensou, deixou a critério do governo dispensar o imposto sobre fronteira. Então, o que tu tens a dizer sobre essa forma de condução desse ponto aí pelo governo? Maurício e demais, em primeiro lugar, o seguinte, ó, esse DIFAL é o chamado diferencial de alíquotas, né? Então, como o governo introduziu essa medida até 5%, poucos vão deixar de pagar, porque a maioria, quando compra de outros estados, geralmente aquelas empresas que importaram os seus produtos, quando eles vendem aqui para o Rio Grande, eles vendem a 4%. Então, é o seguinte, o produto chega aqui a 4%, e aqui a alíquota interna, vamos dizer que seja 17%, se for 18%, tem uma diferença de 14% para recolher. E se for a 17%, uma diferença de 13%. Então, assim, o produto se torna muito mais caro. E na empresa, modalidade geral, o empresário, digamos, ele paga antecipado, mas depois ele chega aqui e faz o crédito. Mas para as empresas do Simples, isso aí vira custo. Então, vai continuar muito caro. E por que o governo está fazendo isso, como tu colocaste? Porque ele está na iminência de perder essa ação, e daí ele se antecipou para mostrar para nós, gaúchos, que ele era bonzinho e estava tirando o DIFAL, ou o diferencial de alíquotas, só que, em compensação, está aumentando outras alíquotas para compensar a perda dele, porque ele sabe que isso aqui ele vai perder. Mas aqui, então, o empresário em si, ele não tem ganho, porque vamos pensar em conjunto. Quando é que vai dar uma alíquota menor que 5%? É muito difícil. Geralmente, é acima de 6%. Então, isso vai encarecer muito mais da maneira que está hoje. Exatamente. Eu não sei, Daniel, se tu tem alguma questão a pontuar a respeito desse... A Nádia colocou muito bem, é exatamente isso, e mais uma vez fica claro, né, que é o Estado pensando simplesmente em si, em arrecadação, e não tem, né, cara, a gente, em todos os pontos praticamente analisados aí dessa reforma, é exatamente isso aí, só vai pedir o aval está tentando pedir o aval para o Legislativo, né, para essa situação aí do DIFAL. Outro ponto que me parece importante aí nessa reforma, que também o governo apresentou uma proposição no PowerPoint e no projeto de lei ele destoou um pouco, que era também um dos anseios do setor industrial, e eu diria que era um dos pontos muito positivos aí da reforma,
é a redução da alíquota de 17% ou 18%, no caso, para 12% nas operações internas. Então, por exemplo, se eu compro um insumo dentro do Estado para produzir o meu produto, e em vez de pagar 17% ou 18% agora, eu vou pagar 12%. Então, essa era a proposição do governo, ou seja, nas operações internas, pagar 12%. O que eu acho que é um dos grandes acertos aí do governo, porque, de fato, isso aí incentiva a compra do produto dentro do Estado, o produto dentro do Estado se torna mais competitivo e nós conseguimos aí gerar renda, empregos dentro do próprio Estado. Só que o que surpreende na proposição do governo é que, ao contrário do PowerPoint, que previa essa alíquota de 12% para todas as operações internas, no projeto de lei, o governo ele estabelece que a redução para 12% só vai se aplicar em determinados produtos específicos, e não para todos. E o pior de tudo é o seguinte: se aplica a determinados produtos específicos em 2021, e essa lista de produtos ela é consideravelmente reduzida em 2022, sendo que em 2023 não há lista para aplicação da alíquota de 12%, ou seja, voltaria tudo para a estaca zero, cobrando-se nas operações internas aí a alíquota 18%. Sem falar que existe uma previsão na lei do ICMS, a lei 8.820, de que o governo, caso tenha baixados os seus níveis de arrecadação, ele pode automaticamente revogar esse benefício. Então, isso é muito preocupante, porque o governo ele vendeu uma ideia, né, que talvez, e bem provável, que ela tenha dificuldade de ter a sua aplicabilidade concretizada. Então, esse é um ponto importante, e também, além disso, o governo ele vendeu como uma ideia interessante para o setor empresarial, de que ele anteciparia os créditos nas compras de ativo imobilizado. Então, se eu compro uma máquina, eu posso fazer o crédito em 48 vezes, né, do ICMS, quando eu compro de fora do Estado, e em 24 meses eu posso fazer o crédito dessa máquina se eu compro dentro do Estado, né? E a ideia do governo era reduzir esse prazo para acreditar no mês seguinte, o que era muito válido. Só que isso depende do CONFAZ. O que é o CONFAZ? O CONFAZ é o órgão composto por todas as secretarias do Estado do Brasil, né, os 27 estados, e que nenhum benefício pode ser concedido contrariando uma determinação do CONFAZ. Então, o governo precisaria de uma autorização do CONFAZ. E, além disso, o governo prometeu, no PowerPoint, no chamado PowerPoint, que ele iria conceder o direito ao crédito de uso e consumo, dos bens de uso e consumo. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina em que eu tenho peças que têm bastante desgaste, essas peças aí são material de uso e consumo, que hoje não é permitido o crédito, e o governo diz que na reforma iria contemplar no seu projeto de lei. Mas acho que o governo, sabendo que essa medida ela era praticamente inviável de acontecer, até porque o próprio CONFAZ não autorizaria, e segundo a própria legislação, esse crédito só é permitido a partir de 2033, ele nem previu essa possibilidade no projeto de lei. Então, nós vemos que vários benefícios para o contribuinte que estavam lá no PowerPoint, né, e que deveriam contemplar o projeto de lei, eles sequer foram mencionados. Então, isso me parece aspectos muito graves, muito importantes aí a serem trazidos para o debate, porque, de fato, a situação do contribuinte e a situação final do consumidor aqui no Rio Grande do Sul vai ser
consideravelmente agravada do ponto de vista financeiro se essa reforma vier a passar. Eu não sei se Nádia, Daniel, tem alguma pontuação a fazer em relação a essas questões, senão nós passaríamos a tratar do IPVA aí, que também é um imposto que é afeto aí a todas as pessoas aí que possuem veículo automotor. Maurício, eu pode só falar, gostaria de colocar o seguinte ali, quanto ao crédito do uso e consumo, que já foi criada através de uma lei complementar lá em 96. Só para o pessoal ter noção, desde 96 que o governo sempre vem prorrogando crédito, e agora ele está previsto, eles haviam prorrogado para 2033. Então, ele está usando de uma faculdade assim que não tem muita lógica, mesmo porque ele não tem nem autoridade e nem os deputados para aprovarem, que realmente depende do CONFAS. As suas colocações foram corretíssimas. Essa situação está dentro da pauta das medidas de estímulo à atividade econômica, só que o governo faz um incentivo, né, aí falando de estímulo à atividade econômica de uma situação que não depende dele, né? Então, exatamente. Ela chega a ser assim até bem estranho, né? Porque não depende do governo, ele está sugerindo isso, mas depois vai ter que pedir aprovação. Então, não eu diria é importante, seguinte, né? Mas eu diria que nessa reforma os prejuízos são certos e os benefícios eles são incertos. Né? Exatamente. Eu não sei se o Leandro quer fazer alguma intervenção aí, fazer algum comentário. Pois é, doutor Maurício, Daniel e também Nádia, tem muitas perguntas, muitas interações chegando aqui também pela plataforma do Zoom, no Facebook da Six Farroupilha. Não sei se vocês querem que eu coloque as questões agora, se vocês seguirão mais um pouco. O que você acha, doutor Maurício? Eu não sei se for relacionado ao ICMS, nós poderíamos abordar agora, né? Acho que vamos agora então. Tem a Ana Maria, ela coloca, claro que tem perguntas e tem também afirmativas, né? Quantas pessoas serão contratadas pelo governo para fazer tal controle para devolução à população de baixa renda? Ou não pensemos que serão feitos por funcionários do próprio governo? Sem contar a questão do aumento do imposto, que só vai onerar, na verdade, a população de baixa renda. É a afirmativa e a colocação da Ana Maria. Temos também... Quantos funcionários vão ser contratados depende do governo, aí, quantos acordos ele vai ter que fazer com os partidos, com a base, para empregar gente. Na verdade, essa resposta ela é difícil da gente saber. A colocação só que tu vê que a infraestrutura vai a gente vai na contramão do que a gente espera, né? Que o governo faça a sua adequação de sistema, né? Que possa diminuir um pouco a máquina pública, e as sugestões são de aumentar a máquina pública, né? A colocação da Ana ela é muito importante porque ela traz aí, na verdade, exatamente um contraponto ao que o governo falou. Ele disse que a reforma viria para simplificar. E exatamente como ela está colocando, ela, de certa forma, ela vem a complicar, né, a operacionalidade do tributo. Certo. A Ana Maria volta e coloca também, nós, enquanto sociedade, além de apoiar as entidades como a SIX, como podemos intervir? Quais serão os próximos passos? No caso, precisamos pedir uma reforma administrativa da Receita Pública. É interessante essa colocação, né? Além de apoiar a SIX e das entidades, eu sei a resposta, mas eu prefiro que vocês coloquem quais as outras formas que nós temos, doutor Maurício, Nádia e Daniel. Acho que o Daniel pode colocar bem aí, ele é o sentimento do empresário, né? Vai, Daniel. Primeiro, a situação é a seguinte, né? A gente vota em deputados para que eles representem de fato o povo. Esse é o primórdio básico, né? Que ele represente os seus pares e as pessoas que elegeram.
que o elegeram. Então, o primeiro passo é que as pessoas que votaram em seus deputados, de alguma forma, os contatem e os informem da sua inconformidade com essa situação que está sendo apresentada. E o que vem sendo muito, tem sido feito um trabalho muito grande através das entidades estaduais, em contato com o próprio governo e agora, mais precisamente, com a Assembleia Legislativa, informando de tudo isso que a gente falou até agora, quão vai ser onerada a carga tributária, quanto nós perderemos de competitividade enquanto Estado, quanto a mais as pessoas gastarão para manter a sua vida através da alimentação e dos demais outros custos, e é essa a situação que a gente tem. Hoje, o único caminho que existe é, através da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nós mostrarmos aos representantes, que são os deputados que devem representar os anseios da população como um todo, mostrar a eles a nossa inconformidade com essa situação. Eu, de fato, até o presente momento, e a gente já trata desse assunto há pelo menos uns 45 dias, eu não encontrei uma pessoa que defenda essa reforma tributária fora os técnicos do governo. Então, me parece que é unânime aí, fora da Assembleia Legislativa e fora do governo, aí, que a população seja contra aumento de impostos. O Luiz Carlos Concato também participa e coloca: como sempre, quem mais vai sofrer é a população de baixa renda, pois até os que têm um carro simples e que era isento de IPVA, com a reforma, terá mais uma despesa. E a competitividade de nossas empresas, que já é bem difícil, ficará muito pior. Como querer que alguma empresa venha para o nosso estado para investir, se apresentamos para ele esse cartão de visitas? É um assunto bem tocado pelo Luiz Carlos, né, Daniel Bump? Olha, a gente vê há muito tempo aqui no estado do Rio Grande do Sul uma falta de empatia dos governantes com empresas novas que possam se instalar aqui no Rio Grande do Sul. Eu teria alguns casos para contar, mas seria um pouco longo, mas o que acontece? Às vezes a gente tem a percepção que o governo não tem interesse que as empresas se instalem aqui no Rio Grande do Sul e fazem questão de que elas vão embora e vão para outros estados. Só que isso geraria renda para o nosso estado, né? E o que é importante? Que o dinheiro circulante esteja na mão da população e não nos cofres do governo, que a gente, às vezes, e aqui no estado, principalmente aqui, a gente tem acompanhado as dificuldades que o estado tem. Então, é uma situação super complexa que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou passando, o Luiz Carlos só coloca mais uma opinião dele. Acredito que se esta reforma for aprovada, muitas empresas de grande porte, as que mais geram receitas, vão acabar migrando para outros estados. Então, quero ver o nosso governador falar em caos no estado se não aprovada. Tem mais perguntas que estão chegando aqui, deixa eu baixar a barra aqui. Vamos ver, tem o presidente Trujillo, só grifa em caixa alta. Mentiroso, que vergonha. Depois também tem o Luiz Alberto, que participa, interage. Deixa eu buscar o Luiz Alberto aqui, só um pouquinho. O Luiz Alberto também faz a sua interação. O governo, com a concordância de muitos políticos, todos eleitos pelo povo, para nos representar pela sua ineficiência administrativa, está vendendo um pacote que também, ao meu entender, vai gerar aumento de carga tributária. Pergunto, nesse momento, o que o povo eleitor pode fazer, ou o que é possível fazer, sabendo que quem vai pagar esta conta somos todos nós. O governo, com a concordância de muitos políticos, todos eleitos pelo povo. Depois ele repete. Então, acho que já foi parcialmente respondida, né, Daniel? Sim.
É pressão. Doutor Maurício, mais algum comentário? Hoje é pressão na Assembleia que tem que ser feita para os deputados entenderem que o povo não está aceitando esse aumento de custo de vida que vai vir para todas as famílias. Vamos agora no Facebook da Six Farroupilha. Doutor Maurício já lidou o comando da reunião novamente. A Claire Regina Zatti, ótimas colocações, Nádia. Sempre acontece de não utilizar o dinheiro para o que é proposto inicialmente. O Estado é campeão nisso, né, Nádia? Ao menos o que ele tem demonstrado ao longo dos anos foi isso aí. Por isso que eu tenho uma preocupação muito grande. Vai criar um fundo, mas o fundo vai para onde? É bem complicado. Vamos à participação da Cristiane Girelli também. É uma verdadeira afronta à nossa inteligência, um desaforo, diz a Cristiane. Depois também a Annelise Preze, parabéns, muito esclarecedora, ela se refere à live e às vossas intervenções. A Maria Tereza Bianchi, excelente live. Agora é a vez de empresários impedirem, não deixar, ela escreveu vão deixar, mas enfim, não deixar, né? Também não deixar isso ser aprovado. E ainda temos também a participação do Clair Pedro Bertusso. Será que o governo teria que tirar a bunda da cadeira? E o da Igor Bono Pedrolo também. Como sempre, a população vai pagar a conta. Parabéns aos convidados. Excelente live. São as manifestações, as interações, então, pelas nossas plataformas sociais. Doutor Maurício, eu devolvo o comando da nossa reunião online novamente a você. Obrigado, Leandro. Até agradeço aí. Acho que tanto o Daniel e a Nádia também me agradecer aí pelos comentários aí. A participação das pessoas é muito importante. E até nós tivemos mais de um questionamento a respeito de como as pessoas podem fazer para auxiliar nesse debate, como elas podem fazer com que essa reforma não venha a ser aprovada ou não haja um aumento de tributos. O que eu diria, se servir de conselho, né, para as pessoas? Primeiramente, eu acho que os empresários devem buscar suas entidades representativas para externar o seu inconformismo em relação a essa reforma. Quanto às pessoas físicas, eu diria, mandem mensagem para o seu deputado ou sua deputada da sua região, de quem você tem relação, ou na cidade em que você vive, cobrando um posicionamento contrário a essa reforma, se é assim que você entender. A SIX, inclusive, tem à disposição os contatos aí dos deputados. Se alguém tiver interesse, contate a SIX pelo WhatsApp ou por telefone, que com certeza a SIX vai auxiliar as pessoas no fornecimento desses dados. Nós precisamos cobrar dos deputados, externar o nosso inconformismo, porque eles estão aí para nos representar. E se nós externarmos o nosso posicionamento, certamente o deputado ou a deputada vão ter a sensibilidade de ouvir a nossa voz, que é para isso que eles estão lá, para nos representar. Doutor Maurício? Sim. Só pegando carona, porque vem mais uma indagação aqui da Ana Maria Dal Santos, ela coloca, a deputada Fran ainda não se posicionou. Isso significa que não sabemos, até a hora do canetaço, o que teremos de resultados. Há algo que vocês sugiram como movimento público? Na verdade, eu acho até que podemos externar aqui, nós já temos uma reunião agendada com todas as entidades do município, com a deputada Fran, na terça-feira de manhã, às 7h30 na SIX, né, em que nós vamos, através de todas as entidades, externarmos o nosso posicionamento a ela, né, porque ela é nossa representante, ela é nossa deputada aqui de Farroupilha, e eu acho importante que as entidades que já foram todas convocadas ou estão na iminência de serem convocadas, para que participem desse encontro e externem a sua posição, seja favorável ou contrário.
A deputada Fran, eu já tive contato, inclusive, com ela, me disponibilizei a subsidiá-la em relação aos fundamentos aí da reforma, já tivemos uma reunião, já pude colocar a nossa visão, ela foi muito receptiva e tenho certeza de que ela vai saber ouvir a população. E ela está aberta a isso, e certamente ela vai ter a sensibilidade de ouvir o que a população tem a dizer. Mas é por isso que nós possamos nos fazer representados através das entidades e possamos externar o nosso posicionamento através das entidades. E também as pessoas, eu reforço, que dentro da sua possibilidade, que mandem um e-mail para o seu deputado, mandem um e-mail para a deputada Fran, o que pensa sobre a reforma, para que ela também tenha uma noção de como as pessoas veem a reforma e ela possa também ter subsídios para se posicionar. Então, era essa a manifestação aí em relação a esse ponto. Dando continuidade aí ao nosso tema, eu sugeriria a gente falar um pouquinho sobre o IPVA. Porque nós sabemos que o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e até isso é uma coisa que o governo vem vendendo, nós vamos aumentar o IPVA porque as nossas estradas não estão boas, né? E se não houver a reforma, as estradas podem piorar. Primeiramente, é importante referir, e para quem não atua na área tributária, talvez não saiba disso, um imposto, por exemplo, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, por lei, ele não precisa ser direcionado para a reforma das estradas, que em tese é o que deveria ser feito. O que o governo faz com o imposto? Ele emprega esse recurso arrecadado do imposto, essa arrecadação, em qualquer finalidade que entenda por bem. E, como nós sabemos, o nosso Estado tem 81% da sua receita destinada a pagamento da folha do funcionalismo público. Ou seja, é o Estado, se não é o Estado, é um dos 2 maiores estados que mais gastam com folha de salários no Brasil. Então, o IPVA que nós pagamos, ele não é direcionado para o conserto das estradas, e sim, ele é direcionado para o caixa único do governo, e o governo emprega da maneira que ele achar por bem e conveniente o fazê-lo. E nós sabemos que com uma folha de 81%, né, nós entendemos bem por que essa reforma aí ela vem de uma maneira que certamente vai acarretar aumento de impostos, porque o governo tem uma conta grande a pagar, né? Só que nós temos que avaliar se é nós mesmos que temos que pagar essa conta ou se é nós que temos que fazer com que o governo tome medidas para enxugar a máquina pública, que é o que deve ser feito. Mas, especificamente em relação ao IPVA, é importante referir que esse imposto, ele hoje, ele é de 3%. E a proposta do governo é aumentar esse imposto para 3,5%, né? Sendo que, além de aumentar esse imposto para 13,5%, ele pretende aumentar a base de tributação, ou seja, hoje somente veículos com 20 anos pagam tributos. Ele quer aumentar para que 40 anos seja a base de tributação do IPVA. E aí nós vemos que, inclusive, carros antigos, né, de colecionadores, talvez possam sofrer esse aumento. E aí nós vemos muitas dificuldades em relação a implementação dessa medida. Por quê? Porque qual é a base de cálculo que o governo utiliza para tributar o IPVA? É a tabela FIPE. E a tabela FIPE, muitos veículos, principalmente os mais antigos, nem estão mais com previsão na tabela FIPE. E aí se pergunta, qual é a referência que o governo vai utilizar para tributar esses veículos mais antigos?
E também, eu gostaria de referir, antes de passar a palavra aí para o Daniel e para a Nádia, até fazer um comparativo. Nós temos estados, por exemplo, no Brasil, que cobram um IPVA mais alto que o Rio Grande do Sul, né? Nós temos, por exemplo, o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, em que o IPVA é 4%. Né? Mas, claro, nós temos que considerar que talvez esses estados eles tenham uma renda per capita maior que a nossa, né? Mas, por outro lado, a maioria dos outros estados cobra menos IPVA do que o Rio Grande do Sul. E aí chama a atenção que, por exemplo, o estado de Santa Catarina, ao lado de Tocantins, Espírito Santo e Acre, cobra o IPVA de 2%. Ou seja, o nosso estado vizinho aqui de Santa Catarina cobra o IPVA de 2%. Então, o que pode ocorrer com esse aumento de alíquota que o governo pretende fazer? Nós podemos ter uma evasão evasão não digo, uma elisão, na verdade, né? Uma fuga de pagamento de impostos, especificamente IPVA, ao passo que muitas pessoas podem transferir o registro dos seus veículos para outros estados, para outro estado, como de Santa Catarina, que isso já vem ocorrendo. Pessoas que têm veículos mais caros acabam transferindo ou registrando seu veículo em Santa Catarina, na casa de um amigo, de um vizinho, de um conhecido, com poucos documentos consegue fazer isso. Então, talvez o governo, aumentando o IPVA, ele vai fazer com que esses veículos mais novos sejam direcionados o seu cadastro para outros estados e vai fazer também com que essas pessoas de baixa renda, né, que têm esses veículos mais antigos, de mais de 20 anos de uso, elas tenham um aumento de gastos, né, com o seu custo de vida. Então, o que adianta o governo repassar R$30 para uma família de baixa renda por mês, né, em troca do aumento da cesta básica, sendo que essa família tem um carro e que hoje esse carro é isento de tributação e vai passar a tributá-lo. Então, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Ou seja, no frigir dos ovos, certamente vai haver um aumento da carga tributária. Então, eu queria ver o que o Daniel e a Nádia têm a comentar sobre esse ponto, que também é algo que vai impactar na vida da maioria das famílias, porque eu diria que, por mais baixa renda que a família se encontre, dificilmente nós encontramos uma família que não tem um veículo automotor. Doutor Maurício, posso fazer um comentário? Eu quero, digamos, retroagir um pouquinho, né? Até porque a gente só fala em aumento da carga tributária, né? Mas por que o governo chegou nesse pé? A gente sabe que tudo na vida, aquilo que você vai empurrando com a barriga, vai empurrando, chega um dia que não tem mais barriga para empurrar, como a gente diz. É o que está acontecendo com o estado do Rio Grande do Sul neste momento. Se nos últimos 50 anos, 3 anos, ele fechou no azul, todo ano prejuízo. Então, nós, empresários, nos imaginamos nas nossas empresas. Em 50 anos, se todos os anos ela dá prejuízo, óbvio que ela morre, né? Só tem 3 anos que ela fechou no azul, mas não por competência do administrativo do Estado, porque um governador, ele vendeu, ele privatizou tudo que dava, daí ele ficou com o caixa no azul. E o outro governador, ou governadora, nem lembro quem foi, botou as mãos nos depósitos judiciais. Então, agora, e como tu bem disseste, Maurício, 81% da receita é consumida com a folha de pagamento. Nada contra as pessoas, é contra o sistema. E o pior que disso deve ser 60% de funcionários inativos, né? Então, não tem caixa que aguente
Agora o governo ou tira de alguém, se ele não conseguir nada, na minha opinião, ele vai deixar de pagar a folha de pagamento, porque investir ele já não está investindo, as estradas estão um caos. Segurança pelo governo do estado nós não temos, saúde pelo governo do estado nós não temos. Então, assim, só para a gente refletir o caos que está. E muita gente perguntou ali, o que eu devo fazer? Eu sou da seguinte teoria, que a gente deve pensar um pouquinho, para quem esqueceu, em que deputado, qual é o meu deputado, em quem que eu votei? Ou faça através da entidade, ou pegue o telefone e mande para a Caixa Postal, entre no Facebook, mande pelo Facebook, cobrança, porque na hora de fazer campanha, pedir votos é fácil, e na hora de botar a cara para bater, que nós temos que ver quem tem competência. Muito bom, Daniel. Bom, referente ao IPVA, dentro da reforma tributária, mais uma reforma de aumento de impostos, né? Porque tu sai de 3 para 13,5% e Santa Catarina é 2%, como o doutor Maurício já bem colocou. Vai tributar especificamente toda essa gama de automóveis mais antigos, que normalmente, quando não está na mão de um colecionador, e esse sim, normalmente teria uma capacidade para cumprir com essa obrigação. Agora, a grande massa desses automóveis mais antigos estão, às vezes, na mão de pessoas que precisam desse automóvel para se locomover, para o uso do seu trabalho, e, infelizmente, não tem capacidade financeira para ter um automóvel melhor, que seria o ideal, né? Como a gente sabe que em alguns países chega a determinado tempo de uso, o automóvel é eliminado, existem taxas de juros baixíssimas para te adquirir um novo, estradas perfeitas, e a gente aqui vive longe dessa realidade. Essa geração provavelmente não vai conhecer essa evolução, porque o nosso estado como um todo, e não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, é muito pesado, né? O sistema ficou muito carregado e ele não se suporta mais. O estado do Rio Grande do Sul precisa de que o estado se desfaça de imóveis, que faça as privatizações. Infelizmente, nas estradas, a única solução que a gente tem são que aconteçam as concessões para que a gente possa se locomover com uma segurança maior, em função do caixa do Estado. E esse aumento de PVA, ele simplesmente vai cair no caixa do Estado para suprir outras obrigações aí, que, por exemplo, a folha de pagamento. Então, mais um, dentre tudo que a gente já viu aqui, mais um aumento de impostos. Bom, nós estamos já no adiantado da hora aí. Eu queria passar a palavra aí para o Leandro, né, ver se tem mais alguma colocação a fazer, e depois vamos para as considerações finais aí. Gostaríamos até de ouvir o nosso presidente aí, Sim, o José Trujillo. sim. Com certeza. Doutor Maurício, Nádia e Bump também, a Ana Maria, na verdade, duas Ana Marias participaram. A Ana Maria Fabro e tem uma outra Ana Maria. Então acabou dando confusão em alguns momentos, mas a Ana Maria Fabro volta e coloca: como terão a reunião? Ela se refere à reunião com a deputada Fran Somense. Peço que externem sempre através destes meios o passo a passo desta drástica situação e contem com o nosso apoio. Então, está apoiando a iniciativa também. A Silvia parabeniza, parabéns, temos que debater muito este assunto. E também tantas outras pessoas têm comentado no próprio Facebook da Six Farroupilha e no Facebook da TV Serra, mas praticamente todos os assuntos já
correlacionados, então já foram colocados, enfim, agradecemos a todos que estão participando. A gente precisa se envolver enquanto sociedade, porque é a sociedade que elege a classe política. Então, tem aquele ditado, o voto está nas mãos do povo, e o povo que elege, escolhe pessoas para representá-lo junto às instâncias, junto aos poderes. Eu quero acionar o presidente da SIX Farroupilha, vamos ouvir a palavra do presidente José Carlos Trujillo, e depois, então, a gente pode passar para as últimas considerações dos nossos 3 grandes painelistas desta noite. O presidente Trujillo já chega nesse momento. Eu vou desativar o meu vídeo para que o presidente possa permanecer, então, em vídeo com o doutor Maurício, também com a Nádia e com o presidente e com o ex-presidente Daniel Bump. Boa noite, presidente Trujillo. Boa noite, Leandro, doutor Maurício, Nádia, Daniel, meus gurus aí. Fantástico, acho que é impressionante o que tem de assunto que surgiu lá do PowerPoint, tanto mais vai se lendo, vendo quanto que tem de subtítulos, linhas e entrelinhas aí que realmente são facadas e mais facadas em todos nós aí. Eu acho que vocês foram brilhantes aí pelo tempo que tiveram. Você vê que é um assunto que se deixar, os nervos vêm aflorados, as veias se dilatam, porque é vergonhoso, é irritante, é umas falácias, é mentira atrás de mentira, levando ao Estado uma situação de ridículo, né? O Bump sabe, viaja, aí a gente contata com outras pessoas, a gente está sendo exposto aí a uma situação ridícula. Realmente estão vendo que o Estado está diminuindo, né? Diminuindo na sua questão econômica, diminuindo as fronteiras, porque quem mora na fronteira vai para os outros estados também, porque é mais vantajoso ir para outros estados do que consumir, vibrar, ter economia. No próprio Rio Grande é vergonhoso. Nós estamos assim, por mais que se fale, a gente, quantas reuniões tem participado, seja Federação e tantas outras, nós estamos totalmente indignados. Eu acho que nós temos realmente que conclamar aí a todos que estão presentes e tudo mais, porque quem efetivamente vai fazer voto são quem nos representa, né, como vocês bem disse, e querendo ou não, a questão política está aflorada na cidade, até por questões de eleições municipais, mas cada um que está por perto tem mais do que a obrigação de ouvir, né, saber o que está passando e levar dentro do seu partido, representante, nós todos, para que chegue lá e eles façam efetivamente fazer valer o que está acontecendo. É uma vergonha. Acabei de receber agora, não digo um edital, mas uma chamada pública para limpeza, né, da piscina do Palácio Piratini, né? Então, são situações assim que são descabidas, né? Num momento de crise, vamos nós lá, né, com o nosso planinho, fazer o que tem que ser feito, né, dar o exemplo, e é sempre a mesma coisa. Transferem aí os ônus a quem paga e os benesses ficam aí nos berços esplêndidos que a gente tem aí a toda hora. Gente, muitíssimo obrigado pelas vossas explanações, né? Agradecemos aí a todos que puderam participar e dividir um pouquinho aí das informações que tiveram. Valeu, foi muito bom. Ótimo, obrigado, presidente José Carlos Trujillo, presidente da SIX Farroupilha. Agora eu retomo então o vídeo com vocês. Iniciamos a rodada de considerações finais. Doutor Maurício, também deixa o seu comando aí junto com a Nádia e também com o Bump. É sua palavra, doutor Maurício. Tá, bom, eu vou... o recado que eu quero deixar para todos aqui que estão nos ouvindo é muito simples. Nós estamos aí na iminência de termos a votação de uma reforma tributária que, ao nosso ver, vai acarretar um aumento da carga tributária. O povo não aguenta mais pagar imposto, não aguenta mais suportar essa elevada carga tributária que nós estamos tendo que pagar. Só que não adianta nós ficarmos reclamando entre amigos ou entre conhecidos. Nós precisamos atuar. Nós precisamos externar a nossa indignação. Nós precisamos utilizar as entidades das quais nós fazemos parte,
para externar esse inconformismo. Nós precisamos cobrar diretamente dos nossos deputados, da nossa deputada Fran, externando o nosso posicionamento, se é assim que nós entendemos de forma contrária. Porque os deputados estão aí para nos representar, os deputados estão aí para atender aos anseios da população. E se nós nos omitirmos, se nós não nos organizarmos, se nós não cobrarmos o posicionamento de quem nós temos que cobrar, que é quem nos representa, nós não temos depois direito de reclamar. Então, esse é o meu recado. Quero agradecer aí por ter dividido esse bate-papo aí com a Nádia, que é uma exímia conhecedora, aprendo muito com ela. A Nádia é uma referência para mim. E também é o meu grande amigo e uma referência aí em termos de empresariado, que é o Daniel, que tem exercido uma função muito importante nessa discussão, dentre outras, tem exercido efetivamente um papel não só de empresário, mas de defensor dos direitos da comunidade. E fica aqui o meu agradecimento à SICS, na pessoa do presidente Trujillo, por ter oportunizado esse espaço ao nosso debate, e a todos que participaram da nossa discussão. Uma boa noite. Obrigado, doutor Maurício. Boa noite. Passo a palavra agora, então, para a contadora Nádia Emergracelli. Nádia, as considerações finais também. Claro que teríamos muito ainda a tocar sobre esse assunto, mas, enfim, fazendo desfecho, Nádia, estamos lhe ouvindo. Adamati, o seguinte, o doutor Maurício colocou bem, fez as colocações ali de encerramento final, da mesma maneira que eu comecei a falar hoje à noite. O que nós temos a fazer é cobrar dos nossos deputados. E bem que o Maurício falou, não adianta nós reclamarmos em casa ou com os nossos amigos. A gente pode comentar sim, mas nós temos que cobrar dos nossos deputados, não tem outra maneira. Então, eu conclamo a população para que cobre dos seus deputados em quem eles votaram, porque eles não estão lá de graça, eles não estão lá de favor. Nós estamos remunerando eles, e muito bem, por isso que nós podemos cobrar. E quero agradecer a oportunidade de poder estar com o Maurício, e eu também aprendo todos os dias com ele, com o Daniel também. A gente aprende diariamente com todo mundo, é só parar para pensar um pouquinho. E agradecer ao Trujillo. E também, eu não gosto de ver as pessoas muito paradas. Então, nós discutimos aqui hoje à noite a reforma estadual, né? Mas eu quero lembrar a todos que junto caminha a reforma tributária nacional. E, no meu entendimento, ela é um pouco pior que a reforma estadual. Então, a conclusão que eu chego, os nossos governos se aproveitaram de uma pandemia onde estava todo mundo preocupado com a saúde e vieram duas reformas ao mesmo tempo. E não podemos dormir no ponto. E agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Obrigado, Nádia Emergracelli, contadora também. Pois é, uma já é ruim, imagina duas. E é bem o que o doutor Maurício falou, que foi reforçado pela Nádia, e tenho certeza que o Daniel vai no mesmo sentido. Nós não podemos ficar assim, de braços cruzados. É a hora, depois não adianta reclamar. Então, converse com os seus, no seu grupo de trabalho, na sua família, mas esteja ativo na entidade também, porque aquele ditado, quando a pressão é muita, vai ficar mais difícil para os deputados daqui a pouco tomarem um caminho que, sei lá, poderiam tomar. O Daniel Bump, empresário Daniel Bump, ex-presidente da SICS Farroupilha, o teu recado, as tuas considerações finais também. Não dá para ficar parado, né, Daniel? A gente nunca fica parado, né? Estamos sempre correndo. Bom, uma satisfação, sempre importante. Gostaria de estar falando sobre um tema um pouco mais leve, mais tranquilo. Agradecer ao Maurício, a Nádia, você, Leandro, que sempre faz tão bem aí essas transmissões, o Trujillo,
as meninas aí que estão por trás das máquinas para organizar a live aí. Parabéns para vocês também. E, gente, cada vez mais a gente percebe como a sociedade precisa se organizar. É quase decepcionante e inacreditável que um Estado possa apresentar uma proposta de reforma tributária nesse formato. Quem vive o dia a dia conhece a dificuldade que é para as pessoas levarem as suas vidas, conseguirem se alimentar, fazer tudo. Temos uma parcela da população, sim, que tem plenas condições, mas a gente sabe que a grande maioria não é porque quer que está em determinadas condições, e parece que o Estado cada vez pressiona mais para que as pessoas e a população vá para baixo, num momento de Covid inexplicável, mandar um projeto de extrema urgência que não tem muito tempo para diálogo. Dia 15 de setembro agora já se encerra o diálogo sobre isso, e até dia 30 de setembro ele tem que ser votado na Assembleia por maioria simples. Se tiver 18 deputados lá que votarem a favor, já liquida a brincadeira, e essa conta fica aí para nós, e é imensurável ainda, ninguém consegue medir a dimensão do problema que a gente vai ocasionar aqui para o Estado. E hoje mesmo, quando eu estive em Porto Alegre, falando com algumas pessoas do governo, eles apresentam a proposta para eles de uma outra forma, e essas pessoas acabam perdendo o contato com o dia a dia aqui que a gente vive, como a Nádia colocou, né? Com uma empresa pequena, o Maurício com as pessoas e as empresas que ele presta assessoria, a gente no dia a dia em negociações com supermercados, né? Com os restaurantes, com fruteiras. Essas pessoas vão perdendo a realidade da vida e a realidade da grande maioria das pessoas, e simplesmente encontram soluções simplistas de aumentar impostos que vai onerar a vida de todas as empresas. Então, olha, gente, a gente precisa ficar muito organizado, muito atento, escolher muito bem as pessoas às quais a gente se vota, né? Os meus pais, os quais a gente se relaciona junto à Assembleia, junto ao governo, são totalmente contra essa proposta. Então, é isso que a gente precisa fazer. Organização da sociedade, porque depois, em alguns casos, os deputados, ou porque têm algum interesse, ou porque têm cargos dentro do governo, ou simplesmente porque são do partido, como a gente pode acompanhar, às vezes, a manifestação do senador aqui do Rio Grande do Sul, que votou pela majoração dos gastos do governo federal, e simplesmente respondeu que seguia a orientação do partido. E para pedir voto, depois é bem simples, né? Está todo mundo aí disposto, Tchê, você é o melhor cara do mundo para ti. Então, a gente precisa, de fato, pensar nisso. Muito obrigado, e vocês veem como o tempo se estende, as coisas passam muito rápido, e quantas coisas poderiam ser faladas, mas a gente já falou até demais. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Daniel. Obrigado, Nádia. Obrigado, Dr. Maurício Bianchi, nossas pratas, nossos ouros, nossos diamantes aqui da Six Farroupilha, abrindo o nosso conhecimento também, nos proporcionando uma abertura do conhecimento sobre a questão da reforma tributária que está em curso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Repito, já está no parlamento, na Assembleia Legislativa do Estado, então é o momento de você se dirigir ao seu deputado, pressionar o seu deputado, porque se você não fizer nada, depois a reforma pode ser aprovada e aí não adianta bater o pé. A hora é agora, junto com as entidades de classe também, a Six aqui em Farroupilha, liderando todo esse movimento. Eu vou liberar agora os nossos painelistas, o doutor Maurício, a Nádia e também o Daniel. Eu acredito que eles ainda nem tenham jantado, vou proporcionar que eles possam jantar nesse momento, e eu também estou encerrando esta edição do Online com a Six, que teve o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Da Veritá Diagnósticos por Imagem,
Planeta Água, Lavar e Bene, Di Capri Hotel, 5 a Sec Lavanderia e Malme, a nossa experiência virtual. Lembrando que na próxima semana, excepcionalmente, na próxima semana, o online com a Six não vai ser na quinta, e sim na quarta-feira, em comemoração também ao Dia do Psicólogo, que é hoje, dia 27 de agosto. Nós teremos 2 painelistas renomados, então estaremos juntos a partir da quarta-feira, a partir das 20 horas, aqui com mais uma edição do Online com a Six Farroupilha. Em nome do presidente José Carlos Trujillo, de toda a equipe que faz acontecer o Online com a Six, nós ficamos por aqui. Um forte abraço. Tchau, Online com a Six. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, excelente, show de bola.